Se alguém viu a divulgação do tema da mensagem de hoje, eu não resisto. Eu não resisto mais. O que será que leva um crente a gritar, eu não resisto? Em 2019, uma publicação numa revista londrina, e não é Londrina aqui no Paraná, é de Londres, uma revista americana, ela chamada Premier Christianity, uma revista cristã, ela dizia uma seguinte matéria: Desconstruindo a fé. Essa publicação, ela fala sobre cristãos que se questionam e abandonam a fé, tropeçam em algum material cético na internet, são abalados por alguma circunstância, alguma coisa acontece, são bombardeados, fraquejam em sua crença e não resistem e abandonam a fé, desistem da caminhada com Jesus. Naquela publicação em especial, eles citam o exemplo de Mert Sampson, que era um compositor do Ministério Hillsong, um dos primeiros compositores do ministério, várias canções que nós cantamos até hoje, compostas por esse homem, que abandonou a fé. Também cita o exemplo de Joshua Harris, um pastor que talvez você já deve ter ouvido falar por um livro dele chamado Eu Disse Adeus ao Namoro. É um livro que correu muito uma certa época. Esse pastor também renunciou à fé, abandonou a fé. Muitas pessoas em períodos de crise, muitas pessoas em períodos de lutas, abalos emocionais, questionamentos, dificuldades, eles adotam aquele famoso ditado que a gente nem sabia, eu nem sabia, mas fui pesquisar, e é de Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão do século XIX. Aquele ditado que diz: aquilo que não me mata, me fortalece. O problema é que muitos não estão sendo fortalecidos e estão morrendo no caminho. Quando a gente brinca, o que não mata engorda. O problema é se não engordar, e aí mata. Essa é a questão. Muitos estão morrendo. Por quê? Porque lutam sem preparo, correm sem preparo, correm sem a orientação divina, sem firmeza na Bíblia, na palavra de Deus. Pensar é necessário, questionar a sua crença é necessário, pensar o porquê você crê, por que você crê desse jeito, ir para as Escrituras. A questão é onde você tem lançado as suas dúvidas, onde você lança os seus medos, anseios, questionamentos, e como você reage quando não encontra as respostas que gostaria de encontrar. Nós não vamos ter todas as respostas para tudo. Eu não preciso inventar lógicas humanas que são frágeis para tentar impor sentido às Escrituras em coisas difíceis de entender. E a gente tenta racionalizar e impor uma lógica humana frágil para tentar aceitar algo que é difícil de entender. Certa parte daquele artigo que eu mencionei dizia o seguinte: a desconstrução do cristianismo evangélico e da religião tóxica é um caminho que muitas pessoas estão trilhando. Isso acontece porque muitas pessoas vivem dentro de igrejas uma religiosidade tóxica e nunca chegaram a confiar em Jesus plenamente, a ouvir o Evangelho que anuncia a sua situação, o seu estado e o que você tem que fazer para realmente depender de Jesus. Nunca vieram a crer no verdadeiro Evangelho. Ou então, em sua vida toda, elas não deixam Jesus trabalhar na casa toda. Acham que Jesus está preocupado apenas com a sua alma. Eu aceitei Jesus, mas o resto da minha vida cuido eu. E Jesus quer entrar em cada cômodo do seu coração, da sua casa, e transformar cada pedacinho do seu ser. Só que na grande maioria das vezes, o que é desconstruído na vida de pessoas assim é algo que não é edificado sobre a rocha que é Cristo Jesus. E é por isso que são uma fé tão frágil, tão fácil de se derrubar. Nós vamos olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa autoridade, na carta aos Hebreus, e perceber aqui que algumas pessoas estavam passando por essa situação. Os hebreus, os receptores originais dessa carta, eles estavam prestes a abandonar a sua fé, passando por questões de dúvida. Talvez você tenha pensado, tenha passado, ou está passando por um período difícil na sua vida. Período de dificuldades com a fé, de lutas com incertezas,
de passos que você tem que tomar, de novos caminhos que o Senhor coloca diante de você, que requerem que você abra mão de outras coisas, mas você reluta com isso. Talvez você já passou perto de dizer: eu não aguento mais, eu não quero, eu não resisto. Talvez você já disse. Algumas pessoas não dizem isso nessas palavras, mas usam outras desculpas, outros argumentos que, no fundo, a sua alma está gritando: eu não resisto. Mas a gente acaba dando outras desculpas, outras voltas para poder abandonar nossa fé, e a nossa alma está gritando: eu não resisto. Mas como seguir em frente? Como resistir? Qual o segredo para correr bem essa corrida da vida cristã e chegar com segurança na linha final? Como resistir? Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos olhar do versículos 1 ao 3, tão somente. Em Hebreus 12, do 1 ao 3. E nós vamos ver nessa manhã que nós só vamos resistir e completar com alegria a corrida da fé cristã se olharmos para Cristo. Eu e você só vamos resistir e completar com alegria a corrida da fé cristã se olharmos para Cristo. Hebreus capítulo 12, do 1 ao 3. Nos diz o seguinte: não tenha a projeção hoje, abra sua Bíblia, seu smartphone, aí, seu aplicativo, ou concentre-se na leitura. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Vamos orar mais uma vez. Senhor, é a Tua palavra, ela que tem autoridade, ela que tem poder, com Teu Espírito, ó Pai, agindo aqui. Tem misericórdia de mim, tão falho, limitado, ó Pai, que sou, e peço que o Senhor intervenha em cada coração aqui com o Teu Espírito, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração para as Tuas palavras, ó Pai, que venhamos a responder de agrado ao Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus que oramos, se cremos. Amém. Meu irmão e meu amigo, para resistir e completar com alegria a corrida da fé cristã, precisamos entender primeiro que a vida cristã é como uma corrida. É como uma corrida. Muitas figuras de linguagem são usadas no Novo Testamento que descrevem a vida do cristão. Paulo usa a vida de um militar, usa figuras militares, usa figuras da agricultura, usa figuras do esporte, atletas. Nós vemos isso em Efésios capítulo 6, 2 Timóteo capítulo 2, Gálatas, Filipenses. Paulo usa essas figuras para ilustrar como é a vida cristã. E aqui ele está usando a corrida, uma corrida. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6, ele vai falar que corre. Ele fala, eu corro. Mas ele vai dizer que não corre sem objetivo. Não é correr por correr. Como o meu filho Isaac, em torno dos 2 anos de idade, que só queria correr. Ele estava descido do colo, só corria. Ele aprendeu a correr, estava seguro, só queria correr. Mas ele não tinha nenhum objetivo, nenhum propósito, além da própria corrida. Era o desenvolvimento dele, faz parte, a alegria, a felicidade de poder correr, mas não há nenhum propósito além da corrida. Paulo não diz isso, eu não corro como uma criança que simplesmente corre, eu corro com objetivos. Há um propósito na nossa vida cristã que vai além de correr por correr. Paulo diz, eu não corro para lá e para cá sem rumo. Não é uma vida agitada, simplesmente. A implicação disso é que ele corre porque ele tem um propósito, corre para cumprir a meta
que lhe foi proposta. E será que você sabe qual é o propósito da sua corrida? Qual a meta que foi imposta para você? Em Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14, acompanha a leitura. Filipenses 3. Um pouquinho para trás aí, nós estudamos Filipenses o ano passado, concluímos esse ano. Filipenses 3, o 12 ao 14 diz o seguinte: eu não estou dizendo que eu já obtive tudo isso. Ele estava falando de como era a vida cristã, que eu já alcancei a perfeição. Paulo não diz que ele é perfeito, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Jesus já me conquistou. Não, irmãos, eu não alcancei ainda, mas eu concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus me chamou em Cristo Jesus. Aqui nós vemos claramente a meta de Paulo, que é a nossa meta como cristãos: receber o prêmio de Deus no final da chegada. Como ele diz lá em 2 Timóteo 4:8 também. Só que esse prêmio nós começamos a desfrutar aqui. Não é uma vida de lamúria, não é uma vida de automutilação, de tristeza. É correr a corrida da vida cristã com alegria aqui já. A vida cristã é uma corrida. E a entrada para essa corrida, a inscrição, a matrícula, é o novo nascimento, a regeneração, a salvação pela fé na obra de Cristo Jesus. Fora da fé em Cristo, você nem mesmo está na corrida. Fora de entregar a sua vida totalmente a Jesus e ser uma nova criatura, você não está nessa corrida da vida cristã. Você pode ser um espectador, que vê as pessoas, que vai todo domingo na igreja para ver os corredores. Você pode ser até mesmo um atleta de entretenimento, como aqueles corredores da São Silvestre, todos fantasiados, sem preparo, que vão para brincar, para aparecer, criam uma tradição, mas eles não completam a corrida com foco e determinação no propósito da corrida. O propósito deles é correr por correr em si mesmo, aquele divertimento. E tem muita gente que corre por correr na igreja, no trabalho, na vida cristã, mas ainda não está na corrida, não se inscreveu pela fé em Cristo Jesus verdadeiramente. E por isso que é pesado, e por isso que você facilmente pode desistir. Esses que brincam não resistem muito tempo. Mas a corrida para os que estão correndo com foco, com compromisso, não é uma corrida solitária. Não é algo sofrido. Observe que o capítulo 12, ele começa com uma palavra chamada aqui, na minha versão, portanto. Quando você está lendo um texto bíblico, e você se dá com uma palavra dessa, portanto, a fim de que, é uma dobradiça isso aqui. Ele está concluindo um pensamento. Então, é importante o que vem antes desse texto. Ele vai falar algo por causa do que ele já falou anteriormente. Então ele estava falando alguma coisa, agora ele diz, portanto, por causa disso, aí ele vem com a sua instrução. Então é importante o que está acontecendo antes aqui no capítulo 11, o que Paulo está falando. E no capítulo 11 de Hebreus, que vocês criados em igreja sabem muito bem, ele está falando da galeria dos heróis da fé, homens e mulheres do Antigo Testamento, que perseveraram e são exemplos de fé e persistência e perseverança. Ele fala sobre permanecer na fé. E ele vai concluir isso com a metáfora da corrida. Ou seja, outros já correram. Outros já correram essa corrida. E é isso que significa a palavra aqui, tão grande nuvem de testemunhas, no versículo 1. Tão grande multidão de testemunhas. Essas testemunhas não são testemunhas que estão olhando para nós, testemunhando a nossa corrida. Nós não estamos numa arena correndo e os heróis da fé olhando e torcendo para nós. Vai, Mila, não desiste. Vai, Lucas, não desiste. Vai, Robson, não desiste da vida cristã. Essas são testemunhas para nós. Paulo está mostrando para que nós olhemos para esses exemplos e nos encorajemos com o exemplo deles. Eles não estão torcendo por nós, estão curtindo a plena presença de Jesus, mas nós olhamos para esses exemplos para persistir e perseverar.
Essas são testemunhas da fé, do poder da fé em Deus. São testemunhas da sabedoria da fé, de que Deus os abençoou e Deus os sustentou até o fim e nos sustentará, irmãos. Conforme o próprio livro de Hebreus, um pouquinho mais à frente, capítulo 13, o versículo 8 nos diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. É o Deus do capítulo 11 de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés. É o mesmo Deus que está diante de nós. Ele não muda e não mudará. Para resistir e completar com alegria a corrida da fé cristã, precisamos entender que a vida cristã é como uma corrida. Segundo, precisamos estar leves para correr. Ainda no versículo 1 diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do peso e do pecado que nos envolve. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Outras versões, eu gosto da NVT aqui, que diz: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E, você observa que tem uma conjunção aditiva. E, são duas coisas: o peso que nos torna vagarosos e o pecado que nos atrapalha. São duas coisas a observar aqui. E observamos sobre o pecado, então. O pecado aqui, que Paulo não, né? Não sabemos o autor de Hebreus. Uns pensam que é Paulo, outros pensam que é Áquila, Priscila, outros vão achar que foi outras pessoas. Não vou entrar nessa discussão, é um mistério. Mas o autor de Hebreus aqui diz, no versículo sobre o pecado, ele não está falando do sistema pecaminoso do mundo, que o mundo é mau. Ele está falando do atleta, dos pecados que atrapalham a corrida do atleta, do corredor, do indivíduo. Tem um pastor chamado John MacArthur que ele comenta: o pecado, em sua essência, é incredulidade, falta de fé. A essência do pecado. Por que isso? Observe, de certa forma, sempre que você se envolve num ato pecaminoso, sempre que você peca, você se envolve num ato de incredulidade. Por que isso? Todos nós queremos o que é melhor para nós. É algo até puro, digamos assim, né? Nós queremos um desejo honesto de querer o que é melhor para a minha vida. É um desejo honesto. Mas nós não somos humildes para admitir que nós não sabemos tudo o que é melhor para nós. Que nós precisamos nos submeter à palavra e à vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando você peca, você está dizendo assim: Deus diz, não faça isso. Aí você vai lá e faz, porque você acredita que se você fizer aquilo vai ser melhor para você. Você vai ser mais feliz, mais satisfeito. Eu não preciso obedecer a Deus. Deus disse, não faça. É porque Ele sabe o que é melhor. Mas eu prefiro ouvir a minha opinião. Eu não acredito que o que Deus disse para mim é melhor. Por isso que é incredulidade. Eu não acredito que o que Deus está dizendo para mim é melhor, então eu vou fazer conforme eu acho que tem que fazer. E aí pode ser diversos pecados, prazeres, vícios, mentiras. Deus diz, não minta, fale a verdade. Não, mas se eu mentir aqui, eu vou me dar mal, as pessoas vão ser prejudicadas, vou passar vergonha, vou perder o emprego. Eu acho que é melhor eu mentir aqui, Deus. Deus diz, não minta. Não, Deus, eu não acredito em você, eu vou mentir que eu acho que isso é melhor para mim. Deu para entender como todos os nossos pecados envolvem um ato de incredulidade na palavra de Deus, que diz para nós o que é melhor? Quando nós pecamos, nós acreditamos que vamos obter uma recompensa em algo que Deus disse que nós não vamos ter. Quando pecamos, nós dizemos, eu não acredito no que Deus disse, eu sei o que é melhor para mim, e é isso que eu vou fazer. Por isso que todo pecado também é um ato de incredulidade. Isso envolve os nossos pecados de estimação, pecados que temos e percebemos, e também aqueles que não percebemos, ou que tentamos justificar. O governo, a corrupção, todo mundo faz, se não fizer não vai para frente, mas se eu não me submeter a isso, nada vai dar certo na minha vida. Então então você está dizendo que é melhor não seguir a palavra de Deus, seguir a opinião do mundo. Precisamos nos livrar desse tipo de pecado, de todo pecado que nos atrapalha na corrida da fé cristã. Esse é o contexto que nós estamos falando. Precisamos nos livrar, deixar Deus tratar esses pecados. E como Deus trata esses pecados? Deus usa a igreja.
Deus usa irmãos que vão pisar no seu calo, irmãos que vão errar contra você, irmãos que vão apontar o seu erro para te ajudar, para te encorajar. Às vezes não com tanta sabedoria quanto deveríamos, mas Deus quer usar o corpo de Cristo para que o corpo seja saudável. Quer usar a palavra dele, a pregação, as canções, quer usar os grupos de crescimento, a sua devoção. Livre-se do pecado de falta de fé, que te leva a todos os outros pecados. Creia que o que Deus quer para você é o melhor para você. Agora, o outro elemento que o autor cita aqui, livrando-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Existem algumas coisas que em si mesmas não são pecado. Existem coisas que a gente faz, gosta de fazer, que não são erradas, mas me deixam mais lentos na corrida. Enfraquecem a minha fé, impedem o meu progresso espiritual. São coisas legítimas que Deus criou para que a gente possa usufruir, degustar, aprender, curtir. São coisas legítimas em uso impróprio. Hobby, lazer, esportes, cursos, empregos, habilidades, amizades que você tem, qualquer outro interesse ou experiência legítima, inclusive o trabalho na igreja. Coisas que podem atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Porque trabalhar na igreja não é a mesma coisa que servir a Deus. E a gente confunde isso. E muitas vezes a gente trabalha tanto na igreja que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Nós não servimos a Ele com o coração transformado. Se há algo que atrapalha o seu crescimento espiritual, a sua intimidade com Deus, deve ser posto de lado, ajustado ou mesmo abandonado. Coisas legítimas que muitas vezes precisam de um tempo na nossa vida. Um atleta vencedor, um atleta campeão, maratonista ali da São Silvestre, só os quenianos, né? Não dá mais para os brasileiros faz anos. Esses atletas vencedores, que resistem até o final, que persistem, eles não escolhem entre o que é bom e o que é ruim. Você não vai chegar para um atleta e oferecer, tu quer comer salgadinho ou uma maçã? Eles não escolhem entre o que é bom e ruim para o fim da vida deles. Eles têm que escolher entre o que é bom e o que é infinitamente melhor. As escolhas ficam mais difíceis quando você sabe onde quer chegar. Você tem que tomar uma boa decisão entre o que é bom e o que é melhor. Se você ainda está na fase de escolher entre o que é certo e errado, é um início. Glória a Deus por isso, é um início. Mas você está muito distante de um relacionamento profundo com Deus, de escolher entre o que é bom e o que é melhor. Às vezes você tem que fazer escolhas com coisas que não são, o que Deus quer para mim? O que será que Deus quer? Será que isso aqui é bom? Será que isso aqui é errado? Não tem às vezes um certo e errado em algumas escolhas da sua vida. Você vai ter que analisar o que é bom e o que é melhor para o seu relacionamento com Deus, para o que Deus quer fazer na sua vida e com a sua vida. Certa vez eu ouvi de um homem que a coisa mais difícil para um homem é ter duas boas escolhas a fazer e poder só fazer uma. E eu passei por uma situação dessa, é muito difícil. Às vezes a gente quer que Deus jogue uma luz. Deus diz, meu filho, eu estou te dando liberdade para escolher. Analisa a tua vida, analisa teus interesses, analisa o teu perfil e escolha aquilo que você quer e que você vai ser mais útil para mim. Que você acha isso. Mas se eu escolher o A ou o B, Deus pode ser glorificado, você vai ser feliz tanto no A quanto no B. Mas você tem que buscar agora o que é bom e o que é melhor. Não entre o que é ruim. O ruim, você não precisa escolher para fazer, você sabe o que tem que fazer com o ruim. Rejeitar. No progresso da fé cristã, no progresso da sua caminhada cristã, você terá que escolher entre o bom e o melhor. E você vai entender que está amadurecendo quando escolhe entre o bom ou o melhor. Isso aqui é bom, mas há algo melhor. E você vai ter que deixar coisas boas para trás, para alcançar as coisas melhores. Com foco e direção do Espírito Santo. Talvez esses elementos da sua vida, coisas, pesos que nos tornam vagarosos, não vão nos fazer desistir, não vão te fazer gritar, eu não resisto, mas são coisas que te tornam realmente vagarosos.
lento, um cristão imaturo, você deixa de receber bênçãos de Deus e de ser bênção na vida dos outros, porque você corre a corrida cristã cheio de pesos desnecessários. Sabe quando os atletas estão em treino, colocando pesos nos seus tornozelos, nos seus punhos? Porque eu estou em treino, porque na hora da corrida eu vou correr leve, e eu vou ser mais rápido. A gente corre a corrida mais importante da nossa vida, a fé cristã, cheio de pesos desnecessários. Precisamos identificá-los e mudar isso. Um último detalhe aqui sobre a palavra peso é que ela se aplica originalmente à protuberância, a algo saliente, a algo que se destaca, uma massa exagerada. É isso que significa a palavra peso no original desse texto aqui. Um crescimento excessivo de algo na sua vida. Então esse é um bom indicador para você identificar pesos na sua vida. O que são indicadores, né? As empresas usam indicadores que nos mostram se estamos no caminho que nós traçamos, nas nossas metas. Indicadores indicam se estamos no caminho. Então, um indicador para a sua vida é você analisar os pesos, as protuberâncias na sua vida. Aquilo que é uma massa exagerada, que aparece demais. O que tem tomado muito o seu tempo? O que está tomando a sua atenção? O que está tomando os seus pensamentos? Mais do que a fé cristã. É a política, é os rumores do futuro do Brasil, é a economia, são seus bens, são seus investimentos, é o seu time de futebol, é os seus filhos. Faça um gráfico na sua vida, o que se destaca nos seus pensamentos, nos seus diálogos, na sua conversa. É isso? Então esse é um indicador de que essa pode ser uma massa exagerada na sua vida, um peso que você dá uma atenção que não deveria estar dando. O que está deixando você vagaroso, lento, fazendo sofrer desnecessariamente? Às vezes é seu trabalho, às vezes é sua empresa, às vezes é o seu lazer. É muito hobby, é muita esporte, é muito filme, é muito lazer. Às vezes é a sua ociosidade, não ter o que fazer com propósito. Às vezes é o seu voluntariado demasiado na igreja, que te atrapalha o relacionamento com Deus, com Jesus. E outra vez eu digo, não são coisas impróprias, não são coisas ilegítimas, mas no uso impróprio se tornam danosas a nós. Por isso que para resistir e completar com alegria a corrida da fé cristã, eu preciso entender, primeiro, a vida cristã é como uma corrida. Segundo, precisamos estar leves para correr. E terceiro, correr com perseverança. Correr com perseverança. O versículo 2 nos diz, né? Corramos, estou indo no 1, corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, que nos é proposta. Outro dia, em conversa com um amigo meu, e ele é descendente de alemães, ele disse que uma característica dele é a perseverança. A esposa dele disse que essa característica tem outro nome, é teimosia, né? E aí, conhecendo o contexto e a figura, eu concordo com ela. Mas o que é perseverar? O que é perseverar? Perseverar, meus irmãos, é o aspecto positivo do insistir. A característica de alguém que não perde o foco, de alguém que corre e luta pelo propósito que tem, não se distrai. Está ligado também a esperar pacientemente, ter paciência enquanto espera. Tem gente que espera, mas espera agitado, atrapalhando, pecando, ferindo pessoas enquanto espera. Esperar pacientemente. Só que a perseverança saiu de moda. Perseverar não está em alta. Em outras gerações, não tão distantes, ainda presentes, só que menos evidente, né, digamos assim, em outras gerações o perseverar era um valor honroso. Por isso que se presenteava pessoas com tempo de empresa, 25, 50 anos, 40 anos de empresa. As pessoas valorizavam a fidelidade a um clube, fidelidade a um banco, fidelidade a uma operadora telefônica. Tempo, não, porque tu não troca dessa operadora aí, ela te cobra taxas abusivas. Não, mas eu estou com ela já há 20 anos. Eu falo para uma pessoa, porque tu não troca de banco, ele te cobra anuidade, te cobra taxa da corrente da conta corrente. Por que você faz isso? Mas eu estou nesse banco há tantos anos, eu não quero ir para outro. Porque é um valor de gerações mais anteriores à nossa, a minha, que é um valor honroso, perseverar. Esse é um exemplo. Está cada vez mais raro pessoas que perseveram. Isso entra nos relacionamentos,
Casamentos que duram 1, 3, 5 anos e as pessoas desistem. Casamentos descartáveis. Troca de faculdade, troca de curso, não persistem. Não gostei, está muito difícil, vou trocar. E está fazendo engenharia mecânica, agora foi para o quê? Direito. E agora está para o quê? Arquitetura. E agora, urbanismo. A pessoa vagueia em várias coisas que nem tem relação entre si, porque não persiste, não sabe o que quer, não tem foco. Troca de carreira. Antes mesmo de completar uma carreira, troca de cidade, é um troca-troca de tudo, porque a gente não persevera mais. Perseverar. E observe, a mudança não é o problema. Não tem problema você mudar de emprego, muitas vezes é necessário. Não tem problema você mudar de cidade, isso é importante, muitas vezes necessário. Não tem problema você mudar o curso que você está fazendo. Mas por que você faz o que faz? A falta de perseverança muitas vezes nos mostra que nós não temos propósito além daquelas coisas em si. Precisamos resistir e perseverar. Eu não posso desistir na primeira falha minha ou de outras pessoas comigo. Não gostei dessa resposta desse professor, vou procurar outro curso, outra escola. Comecei um curso online, mas não gostei, já troquei. Era muito tempo de curso, 20 horas, já troquei antes de acabar. Não gosto do jeito que esse pastor fala. Prefiro quando o outro prega. Eu tenho dificuldades com o fulano de tal, então eu vou trocar de igreja. Eu não gostei do louvor daqui, então eu vou trocar para o louvor de lá. Eu não gostei desse meu novo ambiente de trabalho. Eu não gosto de ir para o trabalho todo dia. Eu não gosto de trabalhar em casa todo dia. Meu Deus, que gente chata! Para de mimimi! Quanta reclamação, quanta murmuração! Quanta falta de perseverança naquilo que nos é proposto. Deixa de ser chato. Gente que reclama de tudo, não tem um foco claro do que quer. Ou o seu foco é apenas o seu bel prazer e conforto, que não o satisfaz e por isso ele continua buscando mais. Precisamos aprender, como diz um comentarista chamado Wisby, correr com perseverança é como dizer, venha o que vier. Correr com perseverança é como dizer, venha o que vier, vou matar no peito, com Jesus. Não é fácil, nem sempre é o que queremos, mas é o que nos é proposto, o que nos foi proposto. Então, meu amigo, vá com calma, pondere, repense, releve mais, persevere nos seus relacionamentos, persevere nas suas causas, nos seus projetos, sonhos, persevere. Romanos capítulo 5, se você puder abrir, Romanos 5, versículo 13 e 4, nos diz, nos alegramos ao enfrentar dificuldades. O que é isso? Isso aqui é um crente falando, mas só pode. Quem que fala isso? Quem que levanta a mão e diz, glória a Deus, mais uma dificuldade? É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Por quê? Porque sabemos que elas contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado, o caráter de Jesus. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Aleluia, irmãos! É difícil, né? De dar um glória a Deus aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 3, nos fala sobre a fé verdadeira que produz, a fé verdadeira produz perseverança. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6, diz que com perseverança alcançamos a piedade, que é uma vida, que é o respeito, a fidelidade, a devoção a Deus, que nos leva a amar o próximo. Confira, 2 Pedro 1,6. Lá em Apocalipse, capítulo 2, na carta, quando o mensageiro do Senhor escreve cartas às igrejas, 7 igrejas, a igreja de Éfeso e a igreja de Tiatira, Jesus diz que conhece a perseverança da igreja. É algo que se destaca quando o crente persevera. Ou seja, perseverar, meus irmãos, está por toda a Escritura aqui no Novo Testamento, na vida do cristão. Não é um acontecimento isolado, faz parte do que é ser cristão, do que é ser um crente em Jesus. Se não for necessário perseverar, não sou cristão.
Não, está tudo de boa, não tenho lutas, não tenho dificuldade, não tem nada que eu precise lutar, resistir, perseverar. Minha vida é muito tranquila, muito boa. Há algo estranho aí. Mas nós precisamos parar de mimimi e assumir as dificuldades. A Bíblia nos diz para perseverar porque vai ter dificuldade. Temos que lidar com elas, aceitá-las e ignorar algumas que a gente transforma em tempestade. Às vezes vem uma garoa e a gente transforma em um temporal. Calma, vamos relevar, vamos lidar com isso de maneira mais saudável. E uma das melhores maneiras de desenvolver perseverança e permanecer encorajado é conhecer homens e mulheres piedosos das Escrituras, do Antigo Testamento, que completaram a corrida, que resistiram e venceram em fé, não por eles, porque eles eram falhos, mas porque eles estavam com os olhos voltados para Deus. E é por isso que o capítulo 11 de Hebreus vem carregando esses exemplos. Olhe para a Escritura. Essas pessoas que são falhas como você, perseveraram, não são heróis sobrenaturais, mas estavam com os olhos fixos em Jesus, em Deus, no Antigo Testamento. Então Jesus é sombra de Jesus. Para resistir e completar com alegria a corrida da fé cristã, precisamos entender primeiro que a vida cristã é uma corrida. Segundo, precisamos estar leves para correr. Terceiro, precisamos correr com perseverança. E último, e mais importante, fixar os nossos olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É isso que diz o versículo 2. Tendo os nossos olhos fitos, firmes em Jesus. Os leitores originais aqui da carta que receberam de Hebreus, eles estavam sendo tentados a voltar ao sacerdócio antigo, ao sistema de sacrifícios para agradar a Deus, para estar na presença de Deus. E o autor de Hebreus vai trazer uma cristologia mostrando a suficiência de Jesus. Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o sumo sacerdote. Não há necessidade de vocês voltarem ao sistema antigo. Eles tinham olhado para Jesus e estavam sendo tentados a perderem foco. Quem aqui já correu como atleta mesmo? Alguma competição rústica, mini rústica, alguma coisa? Alguns. Eu também, pasmem, eu já fui triatleta. Fiz triatlo, natação, pedal e corrida. Uns ficaram surpresos, né? Pois é. E eu... Não. Foi um bom tempo. Tenho saudades de natação. Mas, irmãos, quem já correu para valer sabe que você não pode correr com o olhar distraído. Se você correr e olhar para trás e continuar correndo, o que acontece? Ou você cai, ou você sai do rumo. Se você correr e olhar para um passarinho que passou, se você correr e se distrair com um outro corredor que estava passando por você, você precisa ter foco. Você olha para onde está pisando, você olha para onde está indo, ao mesmo tempo. Você olha para frente e para baixo. Você não pode perder o foco, porque onde você coloca os seus olhos durante a corrida é muito importante. E isso também, como Paulo, o autor, usa essa figura aqui, também é importante para nós. Onde você coloca os seus olhos na corrida cristã? Você olha para a sua fatura do banco, lá do seu extrato? Você olha para as suas construções? Você olha para os seus empreendimentos? Você olha para os seus filhos? Você olha para a igreja? Onde você coloca os seus olhos durante a corrida cristã? Precisamos ter os olhos fixos em Jesus e permanecer nele pela fé. E olhar significa confiar. Não é apenas olhar, enxergar. É confiar. Lembre-se do povo de Israel no deserto, quando deixou de olhar para o que Deus, a corrida que lhe estava proposta, começou a fazer o quê? Reclamar, mimimi, murmuração. O povo murmurento, que é esse povo do deserto, que somos nós. Como nós reclamamos. E esse povo reclamando, Deus enviou serpentes venenosas para picar e matar aquele povo reclamando. Então cuidado quando tu reclama aí, hoje pisa. Deus mandou serpentes venenosas para que esse povo morresse. Só que Deus mesmo mandou um livramento. Ele providenciou uma salvação para o veneno daquela picada. Moisés fez uma réplica de uma serpente em bronze, colocou no alto de um poste e disse que aquele que olhasse com fé para aquela serpente seria curado. Isso é muito místico. Nossa, tem isso na Bíblia? Olha só, tem.
e era um simbolismo, uma sombra do que haveria de vir. Aquele que olhasse com fé para o pendurado no madeiro seria curado do seu veneno mortal, o pecado. Jesus explica isso lá em João capítulo 3. Era uma ilustração da cura, da salvação, da morte eterna, por meio do olhar pela fé, confiar e crer em Jesus. Temos que confiar. O texto de Hebreus aqui no versículo 2, capítulo 12, nos diz que Jesus é o autor e o capitão da salvação. Aquele que cria a nossa fé e é o aperfeiçoador e o consumador dela, que bate o martelo. Eu confio nele. Se ele falou, está falado. Significa que ele aperfeiçoa. Se aperfeiçoa é porque não começa perfeita. Ela precisa se aperfeiçoar, começa pequena, precisa ser desenvolvida. Só que se os nossos olhos ficarem distraídos com a opinião dos outros, ficarem distraídos com os prazeres e confortos desse mundo, nossa fé não vai crescer. Quando olhamos para Jesus, Ele faz nossa fé crescer, amadurecer, para que eu possa correr, vencer as crises e as lutas, resistir à corrida. Sem esse olhar para Jesus, sem confiar em Jesus, não adianta perseverar em si mesmo, aliviar-se de pesos que você acha desnecessários. Porque é olhando para Jesus que eu identifico os pesos desnecessários. É olhando para Jesus que eu identifico os pecados que eu preciso me livrar. É olhando para Jesus que eu corro com perseverança. Não podemos tirar os olhos da vida de Cristo. Lembra-se de Pedro, quando andou sobre as águas, Mateus capítulo 14. Jesus diz: vem, Pedro. Ele olha para Jesus e caminha sobre as águas, sobrenaturalmente, olhando para Jesus. Mas então ele se dá conta do perigo que ele estava correndo. Eu estou sobre o mar. Olha isso aqui, olha o perigo disso aqui. Ele começa a olhar para a circunstância e começa a afundar, porque ele tirou os olhos de Jesus. Ele começou a olhar para a tempestade, para uma nuvem que estava vindo, para os riscos de onde ele estava. E se nós olharmos para os riscos que corremos, sem olhar para Jesus, vamos afundar e desistir. Precisamos olhar para Jesus. Ele nos ajuda a andar sobre as águas que forem necessárias. O exemplo de outros cristãos é importante para nós, nos encoraja, nos estimula. Ler biografias é ótimo e é necessário, mas no final de tudo, o que vai importar na corrida, o que vai nos manter na corrida é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e é para Ele que devemos olhar, a confiança nele que nos capacita. E quando eu digo confiar no que Jesus disse, no que Ele fez, no que os apóstolos registraram, na palavra de Deus, a Bíblia, confiar na Bíblia, porque Jesus é a palavra, e é Ele que nos transforma, nos capacita pelo Seu Espírito a completarmos com alegria, irmãos, a corrida cristã. Concluindo aqui quase o versículo 3, nos lembra de considerar o que Jesus suportou, a cruz, sofrimento, vergonha, humilhação. Ele é o modelo de perseverança e de foco. O versículo nos diz que Jesus, olhando para a alegria que lhe foi proposta, ele resistiu. Então, durante a luta, durante a crucificação, a humilhação, ele não estava olhando para aquela circunstância, mas para a alegria que lhe foi proposta. Poder redimir a humanidade, resgatar os seus filhos, ter relação com eles, um relacionamento. Nós devemos olhar para a alegria que nos é proposta em Cristo Jesus mediante as dificuldades, para resistirmos. Precisamos confiar, considerar o sofrimento de Jesus, para que, como diz o versículo 3, concluindo, olhe para Jesus, olhe para o sofrimento dele, a fim de que, para que vocês não se cansem e não desanimem, e não venham a dizer, eu não resisto. Nós temos a tendência de supervalorizar o nosso sofrimento e menosprezar o dos outros. É porque a minha chutada na quininha foi muito mais forte que a tua. Tu chutou uma quina de madeira, eu chutei uma quina de aço. Sempre a gente quer aumentar o nosso sofrimento em detrimento ao dos outros. Só que isso cansa, isso desanima, porque a gente está olhando para os outros e para nós. Estamos tirando os olhos de Jesus. Muitas pessoas se frustram na vida, se frustram na igreja, porque tiram os olhos de Jesus, olham para os homens,
olham para os pecadores, olham para o pastor somente, olham para o irmão tal, que te decepcionou, que te frustrou, e você perde alegria na vida cristã, porque tira os olhos de Jesus. Mas você está esperando perfeição de pecadores? Você espera que nós todos sejamos perfeitos para você? Que miserável é a nossa fé quando ela depende de homens e não de Deus. Que fé miserável. Lamento por você e por mim quando nós olhamos para os homens. Para onde estão direcionados os seus olhos? Olhe para Jesus, meu. Olhe para Jesus. Salmo 34, versículo 5, na versão revista atualizada, mais antiga, diz: contemplai-o, a Deus nosso Senhor, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemple o Senhor Deus, contemple Jesus para ser iluminado, para receber direção, instrução, discernimento. Ele conduz no que devemos fazer em sua palavra. Jesus é a palavra de Deus. Com os olhos fixos em Jesus, você não será envergonhado, não será confundido. Se você depende da opinião dos homens, vai sofrer muito, mas se olhar para Jesus, não encontrará decepção. Só Jesus pode te resgatar, dar propósito à sua corrida, fazer os seus pés firmes sobre a rocha que é Ele mesmo, para que a sua fé não seja facilmente destruída. Covid já nos cansou. Cansamos, chega. A economia está ruim e pode piorar. A política nos frustra, continua nos frustrando e vai frustrar mais. Homens e mulheres te decepcionam, te traem. Na igreja, dentro da igreja, você se frustra com cristãos. A morte pode se aproximar de você. Mas em Cristo Jesus, não seremos decepcionados jamais, meus irmãos. Amém? Então eu vou poder cantar, como o salmista lá no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Aquele que te guarda não dorme. Ele está te guardando. Confie nele. Se você está desanimado, cansado, olhe para Jesus. Se você não está cansado, não está desanimado, está muito empolgado, aleluia! Encoraje outros e continue olhando para Jesus para identificar mais pesos que você precisa abandonar, que te deixam vagarosos, e pecados que te atrapalham na corrida cristã. Tenho certeza que ainda há o que amadurecer na sua vida. Aqueles homens do artigo que eu iniciei a mensagem abandonaram a sua fé. Olharam para as circunstâncias mais do que para Jesus. Se o desânimo está te pegando, nós estamos chegando ao 5º mês do ano, e talvez você já está cansado. O carnaval aconteceu no final de semana agora, em final de abril, mas talvez você está cansado de lutas, de surpresas desagradáveis constantes, de notícias ruins, de coisas que não se resolvem, de coisas que não vão para frente. Isso te consome, isso drena você. Talvez você está cansado já. E aí você chega a pensar: será que eu vou aguentar? Será que eu vou resistir? Jesus vem a você hoje, meu filho, e diz: olhe para mim, mantenha os seus olhos em mim e persevere, porque eu tenho um plano com você. Eu tenho um plano para essa cidade, para a sua casa. Não perca tempo. Como nós vamos resistir? Como vamos correr bem a nossa corrida? Em última análise, tudo depende para onde estamos olhando. Estamos olhando para Cristo? Meu amigo, meu irmão, para resistir e completar com alegria a corrida da fé cristã, precisamos entender que Jesus é o autor e aperfeiçoador da nossa fé, e Ele é fiel. Precisamos olhar para Ele e entender que a vida cristã é como uma corrida, exige preparo, exige fôlego. Precisamos olhar para Jesus para poder nos aliviar do peso que nos deixa vagarosos. Precisamos olhar para Jesus para perseverar, deixar de ser chato e mimizento. Precisamos olhar para Jesus para que a nossa alegria, satisfação e contentamento sejam completos nele e com Ele. E aí lá em João, capítulo 15, versículo 11, Jesus nos diz: tenho-lhe dito essas coisas, falando de lutas,
e da presença dele junto. Eu lhe digo essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, para que o mundo olhe, que sorriso é esse nesse cara que sofre tanto. Que sorriso é esse? Que alegria é esse? Que contágio, que vida que me contagia e me alegra estar junto dessa pessoa que luta, que não recebe a promoção, que não recebe o aumento que queria, que foi rebaixado, que foi demitido. Onde você está olhando? Para onde você está olhando? Crê em Jesus. Mesmo nas dificuldades, podemos resistir alegremente, pois a vitória já foi alcançada em Cristo Jesus e é garantida. Amém?